Canal Clinicando orgulhosamente apresenta Pérolas do Lair. Tema de hoje: flúor é veneno. Olá pessoal, bem-vindos ao canal Clinicando. Estamos aqui novamente. Com quem? Com ele, né? Lembrando que nós estamos aqui nessa série Pérolas do Lair. E lembrando que eu não tenho nada contra a pessoa, né? Nem conheço a pessoa, mas eu conheço a sua história, conheço muito o que ele diz sobre várias coisas. E quando cai na área que não é dele, né, que é na odontologia, eu me sinto compelido a expressar minhas ideias, porque ele vai contramão de tudo que a ciência na área da odontologia mostra, né? Então, hoje, o tema de hoje, né, que vocês viram, é sobre os perigos do flúor. O flúor é um veneno, né? Então vamos falar um pouquinho do flúor, porque é totalmente a área da odontologia, né? Que a gente usa o flúor tanto para o tratamento quanto para a prevenção das cáries dentárias. E aí vem o Lair falar sobre um assunto que ele não domina. E pelo contrário, ele atrapalha, né, as pessoas, põe medo nas pessoas que usam flúor. Fala até sobre os colegas, né? Quer dizer, todo mundo é idiota, né, que usa flúor. Nós, os profissionais que indicam, né, a gente usa, indica para o paciente, em vários casos, o uso de flúor tópico. E sim, é super importante o uso sistêmico através da água de abastecimento, que é colocado ali uma quantidade pequena de flúor, né? Então vamos ouvir o que ele tem a dizer, para a gente depois começar a falar sobre os argumentos, né? Então espero que vocês estejam ouvindo. Vamos lá. A concentração de flúor na pasta de dente é 1000 vezes maior que na água. Procure. Para que você está usando flúor, pô? Quer dizer, ele é médico e não sabe para que a gente usa flúor. Interessante. Para que você usa flúor na pasta de dente? Ou passa a usar a pasta de dente sem flúor, na farmácia aí manipula, ou ali na farmácia vende já, ou não use nada, pô. Quer dizer, para que serve a pasta de dente? Que na verdade a gente chama de dentifrício, né? Porque falar pasta de dente dá a impressão que você pegou um monte de dente, moeu e fez uma pasta de dente, né? A gente fala mais o termo dentifrício. Para que você usa o dentifrício? Para você ter uma ação mecânica de limpeza dos dentes, porque já é sabido que tudo que a gente vai comer sobra alguma coisa na boca, né? Formam-se películas dos restos alimentares que a gente come, ficam aderidas ao dente através do biofilme, que é uma camada, uma película de saliva, bactérias, que fica bem aderidinha ao esmalte do dente. E ela fica ali, as bactérias ficam morando nos nossos dentes e se alimentando do que sobrou dos alimentos que a gente ingeriu. Então, forma-se com isso um ácido, e esse ácido que a bactéria produz para se alimentar acaba corroendo o esmalte do dente, formando a cárie, né? Então, qual é a função entre aspas, a pasta de dente? Primeiro, é uma limpeza mecânica. É como se fosse um sabão que a gente está usando para escovar e tirar os restos alimentares, tirar as bactérias, né? Pelo menos removê-las ali. A gente não consegue eliminar as bactérias da boca, mas pelo menos a gente remove daquelas regiões do dente. E também temos o flúor na pasta, que serve para prevenir a cárie. Serve para prevenir o quê? A formação do ácido que vai corroendo o dente vai desmineralizando o esmalte do dente. Desmineralizando, ou seja, vai saindo o mineral do dente e vai deixando ali um tecido amolecido. Um tecido que vai ganhando cada vez mais a profundidade, podendo atingir o canal do dente, o nervo do dente, né? Então, como é que funciona? Já no início dessa desmineralização do esmalte, o flúor ele vai interagir formando uma dentina, que a gente chama, uma camada de esmalte e flúor chamada de fluorapatita. E essa camada que acaba se resolvendo ali, né, vai acabar protegendo o esmalte para que a bactéria, para que a cárie não evolua, né? Falei meio a grosso modo, mas a ideia é essa. Então, para que a gente precisa do flúor na pasta? Porque é uma ação tópica,
né, que a pessoa vai escovar e vai depositar ali, fica ali na superfície do dente, o flúor. E ele vai remineralizando o dente, né, e tornando até a superfície mais até resistente à cárie. Tá? Para isso que a gente usa. Põe na água e escova o dente sem pasta. Qual o problema? Problema nenhum não. Se você acostumar, não tem problema nenhum não. Se acostumar, a gente não sente o gosto do flúor. A gente não. Claro que acostuma sem nada também, não tem problema. O problema não é esse. Olha o que ele escreve ali, ó. Dinamarca, Holanda, França, Alemanha, Japão e Inglaterra nunca colocaram flúor na água. Nunca deixaram. Porque sabia que era veneno. Dos tratamentos. Porque sabia que era veneno. Né? Quer dizer, ele já está colocando o flúor como vilão e o flúor como veneno. A gente vai falar isso já. Né? E alguns países não aderiram a essa política de colocar flúor na água, de fluoretar a água. Por quê? Não é para o problema científico, não. Não é para o problema de trabalhos científicos em revistas sérias que mostram que o flúor é o vilão. Não. É para política de saúde. Simplesmente por isso. Seja por problemas financeiros, de arrecadação, por achar desnecessário. E nós vamos mostrar já o que o mundo fala sobre isso, o que a Organização Mundial de Saúde também fala sobre isso, e os outros países que adotam, né, como o Brasil, Estados Unidos, Canadá, os países que adotaram a fluoretação, tá, das águas. Tentares e até a presença de flúor em vitaminas infantis, sem falar os remédios, né? O que você acha que é fluoxetina, hein? O que você acha que é fluoxetina? É flúor, querido. Reduzir uma medicação a um de seus componentes é no mínimo, esquisito, né? Ele está dizendo que a medicação fluoxetina, o que é a fluoxetina? Tem flúor nela, mas ela não é feita de flúor só. Tem outros componentes da fluoxetina, tá? Aliás, eu vou compartilhar com vocês aqui um slide mostrando o seguinte. Vamos lá compartilhar. Aqui, ó. Tá vendo essa fórmula química que vocês estão vendo aqui? É uma fórmula química grande, feita de carbono, feita de hidrogênio, feita de oxigênio, nitrogênio, cloro, tudo isso junto é a fluoxetina. E ela tem, por acaso, aqui um radical aqui com flúor, certo? E daí, ele fala que o que você acha que é a fluoxetina? A fluoxetina é um medicamento que tem flúor na fórmula. Agora, você vai dizer que isso aqui é um veneno? Você vai dizer que fluoxetina não é para ser usada, faz mal? Por que você não tem uma palavrinha com os psiquiatras, com os neurologistas, né? Na sociedade médica, o Laí não tem esse respeito. Já teve quando ele era cardiologista. Depois que ele largou, foi para outros lados, foi para o lado da política não, foi para o lado da administração empresarial, foi ser escritor, né? E outras coisas, nutrólogo. Ou seja, hoje não tem o respeito da sociedade científica, porque ele fala sempre absurdos científicos. E acho que por conveniência as pessoas não falam de volta, ninguém reage nada. Eu estou fazendo esse react que eu acho que, como é da odontologia, eu estou nessa área, há 25 anos sou professor de odontologia, se eu ouço um absurdo desse, eu vou ficar quieto? Eu acho interessante alertar a população, alertar os estudantes, aos colegas profissionais, que tudo isso é absurdo que ele está falando. É uma falácia atrás da outra. Então isso daqui é a fluoxetina. Beleza. Por que você citou a fluoxetina? É um veneno? Não. Olha outro exemplo aqui. Calcigenol. Sabia que o calcigenol, usado aí como suplemento e tal, ele tem também na sua composição aqui o flúor? E daí? É veneno também? Apenas tem flúor. E numa quantidade miserável. 0,045. Quase nada. Que mais? Outro medicamento. Outra vitamina aqui no caso. Feme com flúor. Olha aqui, ó. Tem flúor na composição. Aqui já numa quantidade de 1 miligrama. Por quê? Porque é um componente importante que a gente precisa ter muitas vezes no corpo para, principalmente, prevenir as cáries. Por via sistêmica. Você engole a medicação ou o suplemento, você engole a água, então você vai ter um nível de flúor satisfatório para prevenir as cáries. Tá?
Outro, natalins com flúor, outra substância que também tem flúor na sua composição. Então, assim, se ele for falar que tudo que tem flúor é veneno e faz mal, erro, é um absurdo, certo? Vamos voltar aqui onde a gente estava. Se tem mais alguma coisa que ele vai falar aqui. Por isso chama fluoxetina, o Prozac. Por isso chama fluoxetina. Por isso que engorda. Que causa hipotiroidismo. Quer dizer que o flúor engorda, causa hipotiroidismo. Você ouve uma coisa dessa, é ridículo, porque ele sabe, no fundo, muito bem, que ele já fez a medicina, ele sabe que, deixa eu compartilhar aqui uma frase muito famosa aqui, ó. A diferença entre o remédio e o veneno está na dose, ou seja, na sua quantidade. Isso foi falado por Paracelso, né, no século XVI. Ou seja, a pessoa pode ter um problema com suplemento de flúor de forma exagerada, ela começa a ingerir muito flúor, ela vai ter um problema? Sim. Ela vai ter uma doença que nós chamamos de fluorose e ocorre nos dentes. Certo? Fluorose nos dentes. Outro exemplo aqui. Nós temos uma substância que é uma substância simples, ó, que não tem flúor. Feita só de carbono, um átomo de carbono e 4 de hidrogênio. Tá, não tem flúor. Só que isso aqui é o quê? É o gás metano. O gás metano faz mal? Claro, se você inalar em grandes quantidades, ele virou um veneno. A fluoxetina, se você tomar em grandes quantidades, você pode se intoxicar? Sim, aí vai fazer mal. Mas não é que a medicação por si só faz mal. Não é só porque o gás metano está por aí, a gente até usa gás metano, né, para inflamação, para combustão, né, para você fazer fogo. E isso não mata, a não ser o excesso. Tá, se você respirar. Até o CO2, feito só de oxigênio e carbono. E aí? Ele é veneno? Não, ele está na natureza. Nós soltamos CO2. E aí, você está morrendo por causa disso? Não. Agora, se você ficar respirando o CO2, ele vai ter o quê? Uma intoxicação. Aí sim é o veneno. Certo? Vamos ver um outro vídeo aqui. Esse aqui foi um falando de flúor. Aí em outro momento ele também fala de flúor. Vamos ver aqui. O paciente vai ao médico, ele pede o exame de sangue. Aí ele vem, volta o exame e fala, ó, você não tem nada na tireoide. Mas, doutor, eu não consigo emagrecer, meu cabelo está caindo, a minha unha está quebrando, eu tenho dificuldade de evacuar, eu não durmo direito, entendeu? Eu estou cansado, eu estou com fadiga. Não, isso é só a cabeça. Mas foi intoxicação pelo flúor. Você tem o flúor na água e você tem o flúor. É como eu disse, tudo em excesso causa uma intoxicação, faz mal. Então o flúor faz mal, desde que em excesso, acima de um limite seguro. Só um minuto aqui. O flúor na pasta de dente. Na pasta de dente. Olha o que ele vai falar, o repórter com ele. Ó. Você tem o flúor na pasta de dente. Na pasta de dente, que é pior ainda, porque é 1000 vezes a concentração. Ridículo. É claro que a pasta de dente tem mais quantidade de flúor, mas mesmo assim é uma quantidade segura para você usar na região tópica, nos dentes. Você escova com o flúor uma quantidade elevada para penetrar ali, para você ter uma adesão na superfície dos dentes. Depois que você escova o dente, o que você faz? Você cospe. Então, se você não for engolir aquela quantidade a mais de flúor do que tem na água, se você não engolir, você vai cuspir, não vai fazer mal. Vai ficar no esmalte do dente e prevenindo a cárie. Então, essa suposição, que a gente pensa que a gente é idiota, quando você fala, não, você está tomando água com flúor, aí você vai escovar o dente com flúor numa quantidade 1000 vezes maior, faz mal. Não faz, porque você não engole. Por isso também que nós não recomendamos pasta com flúor para criança que não sabe cuspir, para nenê, né, que já vai aparecendo os dentinhos. Você não vai já atacando flúor, você não vai fazendo suplemento, você não vai usar pasta fluoretada. Então, existe uma idade que a criança já tem o autocontrole de cuspir, não vai engolir a pasta, aí sim é seguro. Então, você tem que escovar dente com pasta sem flúor. Mas flúor não é bom para a cárie? Não.
Olha o que o repórter pergunta, mas o flúor não é bom para as cáries? Ele fala, não. Olha só. É ridículo isso. Tem flúor, mas flúor não é bom para as cáries? Não. As cáries começaram a cair antes da introdução do flúor. Chutou um dado tirado, vai saber da onde. Quer dizer, as cáries, o índice de cárie começou a cair antes do flúor, da fluoretação. Pessoal, o flúor ele é usado desde 1800 e alguma coisa. Depois ele foi mais usado de forma mais coletiva, 1938, 40, 45. Ele já foi usado. E quando começou a ser implementado na água de abastecimento, aí sim, com dados que a gente obtém cientificamente, através do censo, através de estudos clínicos, você vai começar a ver uma redução do número de cáries que aquela região tinha antes. Então não é reduzir o cárie antes. Reduziu antes por quê? Que medida foi feita antes que reduziu o número de cáries? É um dado tirado de algum lugar, menos da ciência. Entendeu? O flúor é um veneno, eles não sabiam o que fazer com ele. Aí jogaram na água. O flúor é um veneno. É um veneno. É um veneno. Porque a indústria química gera flúor. Eles não sabiam o que fazer com isso, jogaram na água. Lindo argumento. Flúor é veneno, não importa a dose, flúor é veneno. As indústrias químicas produzem flúor. Imagina. Claro que não. Um monte de componente é feito na indústria que não gera flúor. Não tem nem como base o flúor na formulação de várias coisas que a indústria produz. E outra, eles não sabem o que fazer com o flúor, jogam na água. Mas que argumento é esse? Eles não sabem o que fazer, jogam na água. Hoje nós sabemos que flúor que faz envelhecimento prematuro, que flúor causa câncer. Flúor causa câncer. Olha que absurdo. Sabe qual argumento que eu usaria se eu fosse um pouco... Eu estou tomando cuidado com as palavras aqui, mas está difícil. Se eu fosse xarope, olha o argumento que eu ia usar. As pessoas que têm câncer já tomaram água. E a água tinha flúor. Por isso que o flúor dá câncer. Olha que argumento pseudocientífico, né? Então é isso, ele está falando que o flúor dá câncer, causa câncer. E flúor lesa o cérebro. Flúor lesa o cérebro. O meu não, só se for o de outras pessoas, né? Então, esses dois vídeos que eu quis mostrar para vocês mostram isso, né? Mostra o tipo de argumento que ele usa, as falácias que ele fala, as coisas que ele diz têm peso. Muitas pessoas acreditam no que ele fala, seguem o que ele fala. Eu atendo pacientes há muitos anos, há décadas, e muitos vêm falando, na minha especialidade, que é estomatologia, doenças de boca, que ocorrem na boca, né, com cavidade de cabeça e pescoço também. Esses pacientes ouvem isso, e ele já falou besteira sobre filtro solar, que o filtro solar não protege nada, que faz até mal, então os pacientes param de se proteger com o sol, aí vem um monte de paciente com câncer de lábio, e alguns falaram que viram a palestra dele na internet, dizendo que é para não usar filtro solar. Outras pessoas agora também vêm com essa ideia besta de falar que, então eu não vou tomar água, porque a água é fluoretada, né? Vamos falar um pouquinho de flúor, só para encerrar isso? Olha só, se você der uma pesquisadinha na internet, alguns artigos também científicos, né? O Globo fez uma reportagem e falando sobre isso aqui, ó. Americanos querem acabar com a água fluoretada. Aí você vai ler algumas coisas da reportagem, quer dizer, cuidado pessoal, não fica olhando só a manchete, olha o texto, né? Prefeitos americanos declaram guerra à adição de flúor na água dos reservatórios que abastecem as cidades. Embora as autoridades de saúde nos Estados Unidos defendam o uso da substância como forma de reduzir em 25% o índice de cáries na população. Então, quer dizer, a notícia, você fala, nossa, então está indo contra o flúor. Aí você vai ler, você fala, tá, mas quem que está proibindo? Quem está querendo proibir ou acabar com isso? São os políticos de lá. Mas aí ele fala, quando você vai pegar as autoridades de saúde, ele já fala o contrário, né? Olha outro trecho aqui, ó. Mas o Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos e do Centro de Controle de Prevenção de Doenças, o CDC, garantem que essas comunidades estão equivocadas. Que comunidades? Que estão querendo boicotar o flúor. O governo americano continua a recomendar a adição de flúor na água desde os anos 40. E hoje, 72% da população do país bebe água com flúor.
para as autoridades, essa substância é importante, né? Porque muitas pessoas não podem pagar dentistas. Então, é uma prevenção contra as cáries. Então, isso foi num artigo, não é científico, é artigo jornalístico, né, da internet. Agora vamos começar a falar de artigo científico, né? Você tem uma revista aqui que fez um estudo sobre o panorama da fluoretação das águas de abastecimento público na cidade de Belém, né, no estado do Pará. O que ele chegou de conclusão aqui nesse estudo? Ó? Só na introdução, olha que informação importante. Desde a metade do século XX, quer dizer, né, 1945, 50, o flúor vem sendo utilizado na água de abastecimento e diversos estudos têm demonstrado sua eficácia no controle da cárie. Isso aqui é artigo científico. O que o nosso membro aqui da série lá do Lair, né, das pérolas que ele fala, ele não traz artigo científico, ele traz artigos, às vezes ele nem traz, né? Ele só cita artigos não científicos, são artigos informativos de ONGs que vai na linha do que ele fala, do que ele acredita. Então, isso aqui é um artigo científico mostrando o benefício do flúor. Outro artigo aqui, ó. 70 anos de fluoretação da água de abastecimento público requer debate, né? Então aqui é um estudo mostrando se vale a pena ainda manter ou não o flúor na água, vão debater a quantidade de flúor permitida ou não. Então, o que fala aqui, ó? Em 45, no estado de Michigan, nos Estados Unidos, tornou-se a primeira cidade no mundo a receber água fluoretada artificialmente. A medida reduziu 50% a incidência das cáries. Então, isso já quebra aquele argumento que ele falou há pouco, né? Que a redução de cárie veio antes do flúor ser implantado ou implementado. Ridículo, né? Está mostrando o contrário. Está mostrando que depois que foi implementado o flúor no abastecimento de água, aí sim teve a redução de cáries. Opa! Aqui. Outro artigo. A fluoretação de água de abastecimento público e seus benefícios no controle da cárie dentária. Benefícios do controle da cárie dentária. Aqui já está falando em 50 anos, por quê? Porque esse daqui é de 2007. Né? Olha que interessante. A fluoretação da água de abastecimento público representa uma das principais e mais importantes medidas de saúde pública, podendo ser considerada como método de controle da cárie dentária mais efetivo quando considerada a abrangência coletiva, né? Então essa coisa de ter implementações coletivas, o bem coletivo, realmente é um método muito benéfico, né? Outro trecho aqui, há mais de 5 décadas, desde 45, o flúor tem sido utilizado no controle da cárie dentária, resultando em uma melhora significante na saúde bucal da população. Outro dado, o Centro de Prevenção de Doenças, o CDC, dos Estados Unidos, que seria equivalente à nossa Anvisa daqui, né, admite que o poder preventivo da água fluoretada é de 40% a 70%. O quê? O poder preventivo. E em crianças, né? Dependendo do índice de prevalência de cárie, reduzindo também a perda de dentes em adultos a 40% a 60%. É claro, se uma cárie vai evoluindo, chega ao ponto que vai invadir o nervo do dente, e aí começa a ter problemas sérios e podendo chegar até a extração daquele elemento dentário por causa de uma cárie que começou lá atrás. Então você também, utilizando a água fluoretada, você previne que esses indivíduos vão perder esse dente lá na frente. Certo? Flúor faz mal à saúde? Entenda a polêmica sobre o composto usado para prevenir cárie. Então é para prevenir cárie, né? Então você tem aí um debate feito, né? Isso aqui é informativo da USP, tá? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, vamos pegar aqui um trecho que mais tem a ver. O flúor interfere na glicose. Aqui está mostrando as funções do flúor. Tá? Não é só remineralizar o esmalte que foi perdido. Né? Ele participa da glicólise. Interfere, ou seja, a bactéria faz glicólise. Ela pega o açúcar e quebra para ela se alimentar. E com isso gera um ácido. Então, se ele interfere nessa quebra, a bactéria vai começar a passar fome. E vai produzir menos ácido. Então ele já ajuda aí. As bactérias presentes na boca transformam o açúcar em ácido, que dissolve um pouco o dente. Quando a pessoa escova o dente, que está escrito dento, por isso que eu estou o dente, com uma pasta fluoretada, aquele fluoreto ajuda a repor essas pequenas quantidades de minerais que o dente perdeu. É o que eu chamei de fluorapatita, né? A gente chama de fluorapatita. Por fim,
quando o flúor é ingerido durante o período de desenvolvimento dentário, ou seja, a criança ainda está em desenvolvimento, isso vai até os seus dentes, né? Estão em desenvolvimento, vai até mais ou menos 8 anos de idade, torna-se o esmalte mais resistente a ataques ácidos posteriores e, subsequentemente, desenvolvimento da cárie. Então ele vai prevenir isso. Esse último mecanismo de ação é o que levou muitos países, incluindo o Brasil, a adotarem a fluoretação de água como forma de prevenir a cárie. Pesquisas sugerem que beber água com adição de flúor pode reduzir cáries em até 25%. Então, assim, só tem benefícios desde que você siga um parâmetro, você siga um limite da quantidade. A água, por si só, se você pegar água na natureza, ela tem vários sais minerais nela, né? Inclusive tem flúor, só que numa quantidade muito pequena, 0,0 alguma coisa, muito pequena. Dependendo da região, vai variar um pouco. A quantidade que acabou sendo considerada que previne a cárie não pode ser muito pequena. Se você colocar, por exemplo, colocar 0,1 partícula por 1 litro, 1 miligrama, 0,1 miligrama em 1 litro de água, é pouco. Você não vai conseguir o benefício do flúor. Agora, se você colocar entre 0,9, 1, por aí, já começa a ter uma ação boa. Certo? Deixa eu ver o que mais eu ia falar aqui. Agora eu vou mostrar. Deixa eu voltar aqui. Eu vou mostrar o que a gente está falando, o que foi falado, pelo menos, sobre os problemas do excesso do flúor. Tá? Os problemas do excesso do flúor, a gente chama de fluorose. É a doença que causa o excesso de flúor. Deixa eu mostrar aqui, aumentar essa visão. Vou aumentar aqui, ó. Pera aí. Isso. Então aqui você está vendo uma arcada dentária superior com essas linhas acastanhadas horizontais aqui, ó. Essas aqui, ó. O que é isso? É uma pessoa que está com a doença chamada fluorose. A fluorose só ataca os dentes, tá? E ocorre dessa forma, formando essas linhas acastanhadas no dente. E aí, qual o mal que isso traz? O mal estético. Claro que você tem graus, né, de fluorose. Esse é um grau intermediário. Então você tem aí um manchamento do dente. Mas isso só ocorreu por quê? Porque quando criança, o seu dente estava sendo formado, né, esse paciente aqui, quando era criança, ingeriu muita quantidade de flúor. E aí, o dente foi formado com esse tipo de sequela. Mas isso só ocorre quando seu dente está sendo formado. Depois que você é adulto, seu dente já está formado, né, já está permanente, se você ficar ingerindo flúor, não vai provocar esse tipo de alteração. Entendeu? Então é mais quando criança e com excesso de flúor. Então, às vezes, o que aconteceu aqui? A pessoa já tinha um abastecimento de flúor normal da água, certo? Que não ia causar fluorose. Só que aí, muitas vezes, a pasta de dente, quando era criança, a criança engolia, e isso de forma crônica, aí sim, saturou, né? Intoxicou com flúor. E ocorreu esse mal aqui. Vamos ver mais um caso. Olha esse outro aqui, ó. Ficou bem manchado o dente, certo? Porém, ainda funcional. Aqui já é uma fluorose avançada, intensa. E aí? É isso. Qual o principal problema aqui? Estético. Dá para resolver isso? Dá, né? Com restaurações em faceta, né? Lentes de contato, enfim, tem clareamento, tenta-se fazer algumas coisas. Clareamento mais ou menos, né? Mas as facetas ajudam bem. Então, isso é a sequela de uma intoxicação por flúor. O que se está tentando relacionar é que o flúor, a fluorose, né, o excesso de flúor no organismo, cause câncer, que ainda não está provado isso é um absurdo falar isso, que causa doenças degenerativas, cerebrais, ósseas, tal. Isso ainda está em pesquisa. Não se pode falar nada disso. Tudo que se falar em relação a isso ainda é especulação, é falácia, é fake news. Tá? Precisa ainda ter mais estudos em relação a isso. Por quê? Porque é muito difícil você se entupir de flúor. É muito difícil. Você precisa ter uma dose superior a 1,5 miligramas de flúor
todos os dias de forma crônica para ter fluorose. Dose superior a 1,5. As nossas doses são inferiores a isso. A da água não chega a 1, é 0,6, 5, 7, dependendo da região, né? E na pasta de dente, embora tenha muito flúor, ele é tópico. A pessoa não engole, não vai para o sistema, tá? Ele fica aderido ali no dente. Então, deixa eu ver se tem mais algum. Olha esse aqui, ó. Fluorose também, né? A pessoa já tem aqui, ó, uma vida adulta, sem problema. A única coisa ficou feio. Dá para melhorar isso daí na estética, né? É isso que eu queria falar em relação ao vídeo de hoje. Ele ficou um pouquinho grande, mas eu acho que vale a pena, né? Porque esse vídeo faz parte da série Pérolas do Laí, né? Hoje sobre o tema flúor. Mas pelo jeito, em breve voltaremos a produzir mais um. Quero agradecer a presença de todos. Se inscreva no canal Clinicando, compartilhe esse vídeo, porque ele é importante tanto para as pessoas leigas, as pessoas que não mexem com isso, né, como pacientes, e também para os colegas, né, que às vezes ouve uma borracha dessa e acredita nessa falácia. Tá bom? Muito obrigado então a todos e até o próximo vídeo. Até mais.